Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, continuação da leitura do Tratado da Verdadeira Devoção. Hoje leremos do Tratado da editora Eclésia, da página 61 à página 67, números 68 a 77. Tema: pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Segunda verdade, daquilo que Jesus é em relação a nós, é necessário concluir que não pertencemos a nós mesmos, como diz o apóstolo, mas sim a Ele, inteiramente, como seus membros e seus escravos, a quem Ele adquiriu por um preço infinitamente caro, pelo preço de seu sangue. Antes do batismo, pertencíamos ao diabo, como seus escravos. E o batismo nos transformou em verdadeiros escravos de Jesus Cristo, que devem viver, trabalhar e morrer exclusivamente para frutificar por meio desse Deus homem, para glorificá-lo em nossos corpos e fazê-lo reinar em nossa alma, pois somos sua conquista, o povo que ele adquiriu e sua herança. É pela mesma razão que o Espírito Santo nos compara, primeiro, a árvores plantadas ao longo das águas da graça, no campo da igreja, que devem produzir seus frutos no tempo devido. Segundo, aos ramos de uma videira cujo tronco é Jesus Cristo e que devem produzir boas uvas. Terceiro, a um rebanho cujo pastor é Jesus Cristo e que se deve multiplicar e produzir leite. A uma boa terra, da qual Deus é o lavrador, e na qual a semente se multiplica e produz 30, 60, 100 vezes mais. Jesus Cristo lançou sua maldição contra a figueira infrutífera e a condenação contra o servo inútil que não fez render seu talento. Tudo isso nos prova que Jesus Cristo quer receber alguns frutos das nossas insignificantes pessoas, a saber, nossas boas obras, pois essas boas obras pertencem unicamente a Ele. Criados nas boas obras em Cristo Jesus. Palavras que mostram que Jesus Cristo é o único princípio e deve ser o único fim de todas as nossas boas obras e que devemos servi-lo não somente como empregados assalariados, mas como escravos de amor. Explico-me. Aqui neste mundo há duas maneiras de pertencer a um outro e de depender da sua autoridade, a saber, a simples servidão e a escravidão. Razão porque falamos em servo em um caso e em escravo no outro. Pela servidão comum entre os cristãos, um homem se compromete a servir um outro durante um certo tempo, mediante um salário ou uma determinada recompensa. Pela escravidão, o homem fica inteiramente dependente de um outro por toda a sua vida e deve servir seu senhor sem a pretensão de receber nenhum salário ou recompensa, como um dos animais sobre os quais ele tem direito de vida e de morte. Há três tipos de escravidão: uma escravidão por natureza, uma escravidão compulsória e uma escravidão voluntária. Todas as criaturas são escravas de Deus da primeira maneira. Ao Senhor pertence a terra e toda a sua extensão. Os demônios e os condenados são escravos da segunda maneira. Já os justos e os santos são da terceira. A escravidão voluntária é a mais gloriosa para Deus, que olha para o coração, que pede o coração e que se chama o Deus do coração ou da vontade amorosa. Pois, por esta escravidão, a pessoa escolhe Deus e o seu serviço, e o serviço a Ele acima de todas as coisas, mesmo quando a natureza não o obriga. Há uma diferença completa entre um servo e um escravo. Primeiro, um servo não doa tudo o que ele é, tudo o que possui e tudo o que ele pode adquirir, por outrem ou por si mesmo, ao seu senhor, sem exceção alguma. Segundo, o servo exige um salário pelos serviços que presta ao seu senhor. Já o escravo nada pode exigir, seja pela assiduidade, seja pela habilidade, seja pela força que tem para trabalhar. Terceiro, o servo pode deixar seu mestre quando quiser, ou ao menos quando o tempo da sua servidão tiver terminado. Já o escravo não tem o direito de deixar seu senhor quando quiser,
Quarto, o senhor do servo não possui sobre ele nenhum direito de vida ou de morte, de maneira que se vier a matá-lo como um dos seus animais de carga, estará cometendo um homicídio injusto, mas o senhor do escravo possui em decorrência das leis direito de vida e de morte sobre ele, de maneira que pode vendê-lo a quem quiser ou matá-lo como, sem comparação, faria com o seu cavalo. Quinto, por fim, o servo fica somente por um tempo a serviço do senhor, já o escravo fica para sempre. Não há nada entre homens que faça um pertencer mais ao outro do que a escravidão. Não há igualmente nada entre os cristãos que nos faça pertencer mais a Jesus Cristo e a sua Santa Mãe que a escravidão voluntária, seguindo o exemplo do próprio Cristo, que assumiu forma de escravo por amor a nós. Formam servi adcipiens, e da Santíssima Virgem, que chamou a si mesma a serva e a escrava do Senhor. O apóstolo chama a si mesmo, por honra, servus Christi. Os cristãos são chamados por diversas vezes na Sagrada Escritura, servi Christi, sendo que a palavra servos, de acordo com a correta observação feita por um grande homem, antigamente não significava nada mais que escravo, pois naquela época ainda não havia servos como os de hoje em dia, sendo senhores servidos unicamente por escravos ou libertos. E o Catecismo do Santo Concílio de Trento, para não deixar nenhuma dúvida de que somos escravos de Jesus Cristo, exprime essa realidade por um termo inequívoco, chamando-nos Mancipia Christi, escravos de Jesus Cristo. Uma vez estabelecido este fato, digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo não somente como servos mercenários, mas como escravos amorosos que, em consequência de um grande amor, se doam e se entregam para servi-lo na qualidade de escravos, pela única honra de pertencer-lhe. Antes do batismo, éramos escravos do diabo, o batismo nos tornou escravos de Jesus Cristo. Sim, os cristãos forçosamente serão ou escravos do diabo ou escravos de Jesus Cristo. O que digo de maneira absoluta de Jesus Cristo, digo de maneira relativa da Santíssima Virgem. Jesus Cristo, tendo-a escolhido como companheira inseparável de sua vida, de sua morte, de sua glória e de seu poder no céu e na terra, deu-lhe por graça, relativamente à sua majestade, todos os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo o que convém a Deus por natureza, convém a Maria por graça, dizem os santos, de maneira que, segundo eles, tendo ambos uma única vontade e um único poder, ambos possuem os mesmos súditos, servos e escravos. Podemos, portanto, seguindo os sentimentos dos santos e de numerosos grandes homens, dizer-nos e fazer-nos escravos amorosos da Santíssima Virgem, a fim de sermos com isso de maneira mais perfeita escravos de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir até nós. Ela é também o meio de que nós devemos nos servir para ir até Ele, pois ela não é como as outras criaturas, as quais, caso nos apeguemos a elas, poderiam mais nos afastar do que nos aproximar de Deus. Porém, a mais forte inclinação de Maria é de nos unir a Jesus Cristo e seu Filho, e a mais forte inclinação do Filho é que cheguemos a Ele por sua Santa Mãe. E isso equivale a honrá-lo e agradá-lo, do mesmo modo como seria agradar a um rei, se para tornar-se mais perfeitamente seu súdito e seu escravo, um homem venha a se tornar escravo da rainha. É por isso que os santos padres e São Boaventura depois deles dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para ir a nosso Senhor. Via veniendi ad Christum est appropinquare ad illam. Ademais, se conforme eu já disse, a Santíssima Virgem é a Rainha e soberana do céu e da terra. Imperium Dei omnia subjiciuntur et virgo, et imperio virginis omnia
subdicitur et Deus. Dizem Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino e São Boaventura. Acaso não possui ela tantos súditos e escravos quanto as criaturas há no mundo? Porventura não é razoável que entre tantos escravos por coerção haja também escravos por amor, os quais por uma boa vontade escolhem na qualidade de escravos Maria por soberana? Ora, os homens e os demônios terão escravos voluntários e Maria não? Ora, um rei considerará honroso que a rainha, sua companheira, possua escravos sobre os quais tenha direito de vida e de morte, pois a honra e o poder de um é a honra e o poder da outra. Sendo assim, como é possível crer que nosso Senhor, que como o melhor de todos os filhos, deu participação à sua Santa Mãe em todo o seu poder, julgará um mal que ela tenha escravos? Porventura tem ele mesmo respeito e amor por sua mãe, que Assuero por Ester e que Salomão por Betsabeia? Quem ousaria dizer ou até mesmo pensar algo assim? Mas para onde me conduz minha pluma? Por que me detenho aqui a provar algo tão visível? Se alguns querem que não nos digamos escravos da Santíssima Virgem, que importa? Fazer-se e dizer-se escravo de Jesus Cristo equivale a selo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. É isto o que se fará de maneira perfeita, pela devoção a respeito da qual falaremos na sequência. Que possamos ser escravos voluntários, não por coerção. Não há nada entre os homens que faça um pertencer mais ao outro do que a escravidão. Pertençamos a Cristo e a Maria. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.